Olá, bom dia, gente linda, gente querida que me segue aqui no canal. Gratidão profunda por você me seguir, por você confiar no meu trabalho, por você compartilhar os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Minha gratidão profunda, é isso que faz o canal crescer. Compartilhar, comentar, deixar o seu like, né? Enfim, isso cria engajamento no canal. Então você é o responsável pelo meu sucesso aqui no canal, tá bom? Continue fazendo isso para que o nosso canal cresça cada dia mais. Se você quiser participar do canal como membro apoiador, é só clicar aí, você vai pagar uma quantia bem pequenininha por mês, R$5 por mês. Você terá acesso exclusivo a muitos conteúdos. Um deles já está postado aqui, um curso de liderança, tá bom? Está disponível para os membros apoiadores do canal. Então fica aí o meu convite e continue fazendo isso que está fazendo para que o canal cresça cada vez mais e eu agradeço muito a você por isso. Nós vamos para a nossa vinheta e já eu volto com o vídeo de hoje, que é sensacional o tema do nosso vídeo hoje. Então não saia daí, a gente já volta, tá? Hoje eu vou refletir com vocês no capítulo 14 de Lucas. O capítulo 14 de Lucas é uma lição de vida, tanto espiritual quanto social. É uma lição de humildade, de respeito e de ética. Ética diante de um contexto social, e a gente já vai ver o porquê. Aí no capítulo 14, no versículo 1, diz que certo sábado Jesus entrou na casa de um fariseu importante e ele era observado por todo mundo, tá? Então ele entrou na casa de um homem importante para comer. Não sei se era almoço, se era o jantar, o que era. Ele entrou ali para comer, ele foi convidado. E ao entrar, logo em seguida, a Bíblia relata, Lucas 14 relata, que ele já fez uma cura ali, tá? E era sábado. Nós já comentamos aqui, há 2 ou 3 torpedos atrás, sobre o curar no sábado. Por que os fariseus pegavam tanto no pé dele? Mas qual era a interpretação do próprio Jesus a respeito disso? Então não é nesse mérito que eu quero entrar hoje na nossa reflexão. Após a cura, Jesus observou que os convidados ali daquele homem importante procuravam sentar-se sempre nos primeiros lugares. E aí Jesus resolveu ensinar algo muito importante para os convidados, tá? Qual era a lição que Jesus resolveu ensinar para os convidados? Jesus olhou para eles e disse assim: quando vocês forem convidados para um casamento, para uma festa, não procurem se assentar nos primeiros lugares, procurem se assentar nos últimos lugares, nos lugares mais afastados. Por quê? Se você se assentar nos primeiros lugares, de repente aparecer alguém mais importante do que você, o dono da festa vai vir ali para você e vai pedir para você, gentilmente ou não, né, que você se retire daqueles lugares e vai para os últimos lugares, porque aqueles lugares estão reservados para pessoas mais importantes que você. E isso vai representar diante de todos uma desonra para você, tá? Então, quando você for convidado, fica sempre nos últimos lugares, ok? Por quê? Se você se assentar nos últimos lugares, aqueles lugares são os lugares das pessoas que se consideram menos importantes para aquela ocasião. E aí, se o dono da festa julgar que você é uma pessoa importante, ele vem e vai te chamar: olha, o seu lugar é lá na frente, o seu lugar está reservado lá na frente. E aí você vai ser honrado diante de todos. Você vai ser honrado diante de todos. Todos vão perceber que você é um convidado importante. Isso vai ser uma honra para você. Que lição bonita é essa, né? Uma lição de humildade também. Nunca se coloque como se fosse o mais importante. Tem uma expressão que a minha esposa gosta muito de usar, né? Ela diz assim: tem gente que se deixa queimar pela fogueira das vaidades. A fogueira das vaidades, gente, ela arde em todos os lugares.
inclusive dentro das igrejas, né? Inclusive, porque igrejas são constituídas por seres humanos. A instituição igreja é constituída por seres humanos. Seres humanos são imperfeitos, ok? Então, diante desse pensamento, dessa realidade, a gente deve ter sempre em mente o seguinte: o que eu faço, o meu comportamento deve honrar, em primeiro lugar, Deus. Se Deus foi humilde, se Jesus foi humilde, é humilde, eu devo também ser humilde. Então, nunca me colocar diante da sociedade, diante de uma festa, diante de um evento, como se eu fosse a pessoa mais importante. Me colocar como se eu não fosse uma pessoa importante. E aí, se alguém me chamar para um lugar de destaque, eu serei honrado diante de todos. Mas essa não é a única lição transmitida ou ensinada por Jesus ali naquela ocasião, na casa daquele fariseu importante. Jesus também olhou para aquele homem, o fariseu importante, e disse assim para ele: quando você der um banquete, um jantar, né, uma festa, nunca convide seus parentes, seus irmãos ou alguém importante na sociedade. Convide os pobres, os aleijados, né, aqueles que são muito carentes. Por quê? Se você convida parentes, irmãos, aqueles que são importantes na sociedade, eles vão querer retribuir a festa que você deu. É uma troca de gentilezas, né? E muitas vezes para manter as aparências. Não é isso que acontece, na verdade? Então Jesus disse: convide todos os pobres, os carentes, os necessitados, as pessoas que vivem em situação de rua. Por quê? Porque eles não têm como retribuir você. Olha que coisa interessante. Eles não tendo como retribuir você, a sua retribuição virá de Deus, virá na ressurreição dos justos. Ou seja, não procura dar banquete, festa para quem vai pensar assim: eu vou retribuir ele, eu vou fazer uma festa também para devolver esse favor ou esse convite que ele me fez. Convide aquela pessoa que realmente não tem condições nenhuma de devolver o convite para você. Aí você será recompensado pelo seu Pai Celestial. Que coisa linda é essa, né? É uma lição também de bondade, de caridade, de amor, amor desinteressado, amor incondicional, amor ágape, aquele amor que não exige nada em troca, aquele amor que se doa sem querer recompensa por essa autodoação. Não é bonito isso, gente? É fantástico, não é verdade? E aí nos versículos 26 e 27, tem talvez uma lição que seja a maior de todas, a lição de renúncia, a lição de abnegação, a lição de abrir mão do próprio eu para servir a Deus. Olha o que ele diz no verso 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus é um ato de renúncia, é um ato de carregar a própria cruz. Mas como assim, Antônio? Carregar a cruz? Carregar a cruz significa renunciar às coisas que você ama, às coisas que você gosta, às coisas que você coloca em primeiro lugar na sua vida para servir a Deus. O que pode ser isso? Qualquer coisa. Não existe algo definido, algo determinado, né? A gente falou esses dias aqui sobre o dinheiro, mas não precisa ser necessariamente o dinheiro. Um objeto que você ama mais do que a Deus, coloque em primeiro lugar na sua vida, antes de Deus. Uma pessoa que você coloca em primeiro lugar, antes do Senhor na sua vida, você está sendo indigno de servir o próprio Deus. Porque para servi-lo, tem que colocar como prioridade. Ele deve ser o primeiro, o último e o único na sua vida e na minha vida. Então, carregar a cruz significa renunciar. Eu fico pensando, sabe, quantas vezes as pessoas começam a ir numa igreja, frequentar uma igreja, e elas não entendem o objetivo da igreja.
A igreja não é para você praticar a sua religião. A igreja é para você adorar a Deus. A igreja é para eu adorar a Deus. A religião, a renúncia, é no dia a dia que eu pratico. A religião é no dia a dia que eu pratico. Não é dentro da igreja. Porque dentro da igreja é muito fácil ser religioso. Nos dias de culto, nos dias de missa, né? É muito fácil ser religioso dentro da igreja. O difícil é ser religioso no dia a dia, no trabalho, no lazer, na família. E tem muita gente que por conta disso abandona a Deus diante de um erro, diante de uma falha de um irmão, de uma irmã. Porque o foco dele está nas pessoas. E o nosso foco não deve estar nas pessoas, deve estar em Deus, em Jesus Cristo. Eu vi um testemunho de um homem que era cantor de uma banda famosa, né? E que ele fala de um erro de um pastor de uma igreja que ele foi num culto, certa ocasião, e ele diz assim, sabe por que aquilo não me abalou? Porque a minha relação não era com aquela pessoa, a minha relação era com Deus, a minha experiência era direta com Ele. Então o que acontecia ao redor não me abalava. Quando você tem uma experiência direta com Jesus, quando a sua fé, o seu foco está nele, não importa o que qualquer pessoa, até da sua própria fé, da sua própria comunidade religiosa, faça de errado, porque isso não vai abalar você. A sua vivência, a sua experiência está em Jesus Cristo e não nas pessoas. Quando você faz isso, você está renunciando ao próprio eu, você está tomando a sua cruz e considerando o Senhor Jesus a pessoa mais importante do seu círculo de amizades. Então, gente, olhar para Jesus, olhe para Ele sempre. Ele é seu exemplo a ser seguido. Ele é o seu modelo que deve ser copiado. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e a mim também. Que nós possamos sempre renunciar ao nosso eu, renunciar tudo aquilo que é prioridade na nossa vida e colocar Jesus como nossa prioridade. Tenha um lindo dia, um beijo no seu coração, um forte abraço e amanhã eu volto com um novo torpedo aqui para o seu coração. Fica com Deus e um forte abraço.